Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nessa oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre vidência e clarividência. Recebi um e-mail de um irmão nosso solicitando que eu falasse um pouquinho sobre esse assunto. Vidência é diferente de clarividência. Na nossa vivência, na nossa experiência mediúnica, veja bem, nós somos donos da verdade e existem outros referenciais, outros autores aí, médiuns que têm os seus relatos também que são extremamente válidos. Na nossa vivência, por exemplo, a vidência é quando você, através dos olhos, aqui olhos abertos, você pode ser no trabalho mediúnico, pode ser numa situação do seu cotidiano, que você enxerga, junto com o plano material, ordinário, só volta, você enxerga outros quadros, outras cenas, outros quadros fluídicos, por exemplo, imagens, espíritos que eles estão se movimentando, formas de pensamentos que você pode enxergar, que plasmam algumas imagens. Então a vidência ela se dá através do estado de vigília. O médium não está em transe, não está com a sua consciência, digamos assim, alterada, caracterizando uma incorporação mediúnica. Não quer dizer que não possa se dar junto, Quando a vidência ela ocorre com o médium em transe ou incorporado, aí como o processo de incorporação ou de desdobramento que acompanha os estados alterados de consciência nos transes rituais, por exemplo, da Umbanda, que são induzidos por métodos de controle propiciatórios, o que acontece? Se afasta do pretéreo corpo astral, ele fica levemente deslocado, que é um desdobramento, e a visão é do plano astral. É aí que caracteriza a diferença de clarividência e de vidência. A clarividência, nesses casos, ela pode se dar com os olhos fechados. O médium enxerga aqui dentro, no frontal, aqui, como se fosse um terceiro olho, uma terceira vista, uma câmera de televisão aqui, um tubo de imagem que se abre e ele enxerga aqui com os olhos fechados. Aí isto é clarividência. E a clarividência se enxerga o plano astral. Não é quadros fluídicos ou espíritos que estejam no plano material. Então é diferente a vidência da clarividência, sendo que ambas são qualidades, primeiro plano, anímicas. Necessariamente vidência ou clarividência, no primeiro estágio de manifestação, não quer dizer mediunidade, são potenciais anímicos que aquele espírito encarnado traz com ele, porque o fato de você ver um espírito, ou ver uma cena através da vidência, ou da clarividência, você enxergar um quadro do mundo astral, através do terceira vista, do chakra frontal, não quer dizer que esteja havendo uma comunicação mediúnica. Para se caracterizar a mediunidade tem que haver uma comunicação, uma mensagem, mas isso anda de duas mãos, é uma linha muito tênue, porque seja através da vidência ou da clarividência, o espírito pode falar com você, e no momento que ele fala, você escuta, aí entra a clareaudiência junto, ou você, quando ele fala, como se um pensamento retumbasse dentro da sua cabeça e esse pensamento como se tivesse um efeito sonoro. Você escuta o que o espírito está falando, ou aquela entidade, ou aquela outra consciência extrafísica, no espaço, numa outra dimensão espacial, digamos assim, hiperfísica, ele está falando com você e você escuta, ou cenários muitas vezes que os espíritos te passam, que você tem que interpretar. Independente de ser anímico, de ser mediúnico, são duas potencialidades da alma, do espírito, que tem que ser trabalhadas com muito critério, com muito discernimento, com muita reflexão,
porque são duas faculdades que são muito fáceis de se cair no engambelo, no engodo e na fascinação. Qualquer espírito pode se passar por um outro, qualquer espírito medianamente esclarecido sobre a técnica do magnetismo, ele plasma o seu perispírito, ele se traveste de outro espírito e tenta te enganar, te engambelar. Então, primeira dica que eu dou é não ter entusiasmo com o fenômeno. Sempre que você vivenciar um fenômeno de clarividência ou de evidência, refletir sobre aquilo, qual é a finalidade. Se você, por exemplo, enxergar quadros, cenas assim de violência, de doença, de desencarne de alguém, não é para você chegar para essa pessoa e falar. Reflita, vibre em contrário, se for do merecimento daquela pessoa, e aguarde, meu irmão, aguarde o tempo que a própria situação vai se mostrar. Nós não temos direito de estarmos com as trombetas em punho, alardeando o que a gente percebe ou não percebe, em total desrespeito ao merecimento e o livre-arbítrio das pessoas, porque elas não pediram isso, e segundo, não quer dizer que isso vá acontecer, muitas vezes para a gente vibrar em contrário. Um médium dirigente, um diretor de rito, um zelador, um sacerdote, independente do nome que se dê dentro da nossa Umbanda, ele é muito importante essas duas propriedades, né, anímico-mediúnicas, como a evidência ou a clarividência, porque ali ele é guiado, ele é direcionado, quadros que a gente enxerga durante as engiras, seja através da evidência, ou no meu caso especificamente eu não tenho evidência, só a clarividência, eu enxergo aqui no terceiro olho, aqui no meio da testa. Isso se dá durante os trabalhos, isso se dá antes dos trabalhos, que a gente chama uma pré-cognição, ou seja, você já enxerga, você antecipa alguns quadros, algumas cenas que você interpreta e vão acontecer durante os trabalhos mediúnicos e depois dos trabalhos mediúnicos. Isso pode acontecer à distância também, necessariamente a pessoa aquele ser, seja encarnado ou desencarnado, não precisa estar ali próximo aonde é feito o trabalho mediúnico. Então, é uma capacidade fugidia e, no meu humilde modo de ver, não devemos fazer exercícios para abrir a terceira vista, abrir a clarividência ou a vidência, assim, a esmo. A própria mediunidade, o exercício continuado da mediunidade numa corrente, num grupo, que estabelece a egrégora necessária, né, com a união de propósitos, né, e os pensamentos que se somam ali, para que o plano espiritual benfeitor atue nos seus médios, nos seus instrumentos. E essa própria atuação mediúnica, com a repetição da tarefa, com a repetição dos métodos indutores de estados alterados da consciência, que você vai amadurecendo a sua mediunidade. Se você tiver esse potencial anímico, vai se abrir naturalmente a clarividência, vai se abrir a clareaudiência ou a vidência, sem que você precise fazer cursos à distância, pagos para abrir a sua mediunidade, a sua vidência, a sua visão, os seus chakras, né? Hoje, infelizmente, o que nós observamos, obviamente não dá para generalizar, mas em muitos casos assim, da banalização da mediunidade, um movimento às vezes orquestrado de minimizar o trabalho de grupo, minimizar o trabalho do centro espírita ou do templo de Umbanda, como se todos nós, a qualquer momento, em qualquer lugar, pudéssemos ser mensageiros de luz. E numa tentativa aí subliminar de desconstituir as lideranças, né, sejam religiosas, doutrinárias, que estão mais engajados com essa mediunidade em grupo ou perante a coletividade. Fica aqui um ponto de interrogação para nós refletirmos qual é a finalidade disso, no sentido que nos ensinam todos esses anos de mediunidade que os espíritos não trabalham sozinhos, eles trabalham sempre em grupo. Muito raro, você pode ter a percepção de um amparador, de uma entidade, mas muito raro quer dizer que essa tua percepção de uma entidade seja uma entidade sozinha. Eles trabalham em grupo, se reúnem em confrarias, em fraternidades no mundo espiritual. Então, hoje a tecnologia facilita muitas coisas e, por outro, ela acaba sendo uma grande armadilha e instrumento das sombras para que nós fujamos
daquele trabalho em grupo, daquele trabalho do tempo, daquela vivência naquela coletividade, naquela comunidade doutrinária, de culto, independente de nome, em favor de um individualismo que é uma ilusão. Então, meu irmão, não procure vivenciar a sua mediunidade no horário certo, no grupo, na egrégora que se forma, e que naturalmente, se você tiver em você essa potencialidade, esses canais vão se abrir. Não tente precipitar isso através de cursos à distância, pagos, com exercícios que te ensinam. Tudo está muito fácil, hoje é tudo fácil você aprender a se desdobrar, você abrir a terceira visão, abrir os chakras, é tudo muito rápido. Cuidado, meu irmão, fica aqui o sinal de alerta, procure associar sempre a sua mediunidade em auxílio ao próximo e no seu exercício em grupo, que são diretrizes de segurança para que a gente esteja sempre equilibrado e sem influenciação espiritual do astral inferior, que é muito sutil. Tem muito mentor aí se passando por Caboclo Pena Branca e outros aí, digamos assim, na sua aparência, na sua mensagem de nova era, mas ali no pano de fundo existe uma outra intenção. Reflitamos, observemos e, acima de tudo, temos no coração a vontade de servir ao próximo em grupo. Jesus só começou a pegar o Evangelho depois que reuniu os 12 apóstolos. Por que ele não fez isso sozinho? Reflitamos. Saravá fraterno, até a próxima oportunidade.